Muito boa noite a todos, colegas, servidores da casa e principalmente quem nos acompanha pela rede social. Façamos um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Neuri Luiz Hartmann. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 24 de abril. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária vereadora Monique da Silva que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Peço desculpa pela minha voz. Convite. A Coordenadoria da Defesa Civil Municipal, através do gabinete da Prefeita Municipal, tem a honra de convidar os membros da Câmara de Vereadores para a solenidade de inauguração da nova base avançada do Corpo de Bombeiros Voluntários, instalada junto ao posto de saúde do centro. Esta importante conquista para a segurança e o bem-estar da nossa comunidade será celebrada no dia 1º de maio de 2025, às 9 horas, exatamente a data que marca um ano do maior evento climático já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Como um símbolo de resiliência e do nosso compromisso contínuo em fortalecer a infraestrutura e os serviços essenciais para a proteção de todos os cidadãos de Parecis Novo. Contamos com a vossa presença para prestigiar este momento significativo para o nosso município. Atenciosamente, Alex Sandro da Silva, coordenador da Defesa Civil. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 61, Parecis Novo, 22 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Parecis Novo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação 24 de 2025, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a implementação do programa Adote uma Parada, visando a padronização e modernização dos abrigos paradas de ônibus através de parcerias com empresários locais. A administração municipal entende que a presente indicação é de extrema importância para a população de Parecis Novo, principalmente para os alunos que dependem do transporte escolar e para as pessoas em geral que buscam nas paradas de ônibus maior conforto e segurança. Além disso, a parceria com os empresários locais oportunizará a visibilidade aos produtos e serviços do nosso município através da publicidade nos abrigos. Nesse sentido, o Poder Executivo informa que já está discutindo e analisando o projeto para fins de implementação o mais breve possível. Com votos de estima e apreço, fico à inteira disposição dos nobres senhores vereadores para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Ofício Secretaria Municipal de Administração, número 62. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Parecis Novo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 25 de 2025, através do qual o Poder Legislativo Municipal
indica a contratação de um monitor de transporte escolar para supervisionar os alunos durante o trajeto de ida e volta da escola. Em atendimento à presente indicação, o Executivo Municipal informa que o profissional já faz parte da rotina diária do transporte escolar do município, tendo sua contratação ocorrida no dia 8 de abril de 2025. Importante referir que a presença do monitor do transporte escolar traz uma série de benefícios para os pais, responsáveis e crianças, além de garantir a segurança dos estudantes durante o trajeto. Sua presença cria um ambiente de confiança e tranquilidade, principalmente para aqueles que são mais jovens ou têm necessidades especiais. Ao ter um profissional responsável pela supervisão e cuidado dos alunos, os pais podem se dedicar às suas próprias obrigações diárias, sabendo que seus filhos estão em boas mãos. Além disso, a atuação do monitor de transporte escolar ajuda a promover e reforçar a disciplina e o respeito entre as crianças, favorecendo um ambiente agradável de convívio. Com votos de estima e apreço, fica à inteira disposição dos nobres senhores vereadores para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Ofício Secretaria Municipal de Administração, número 63. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 26 de 2025, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a possibilidade de realizar a plotagem de veículos oficiais, bem como a instalação de outdoors às margens da ERS 124, nas proximidades das divisas com as cidades de Montenegro e de São Sebastião do Caí, com o intuito de divulgar as potencialidades econômicas e turísticas de Parecis Novo. O Executivo entende que o uso de ferramentas de publicidade, sem dúvida, é fundamental para que se promova o desenvolvimento da economia local e do empreendedorismo, tornando os nossos produtos conhecidos em todas as regiões do Estado e, quiçá, em nível nacional. Nesse sentido, informa que a referida indicação é bastante pertinente e que está sendo tema de análise para possível implementação, dada a importância da divulgação das potencialidades turísticas e econômicas do nosso município. Com votos de estima e apreço, fico à inteira disposição dos nobres senhores vereadores para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 34, Parecis Novo, 23 de abril de 2025. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providência, para que o Poder Executivo Municipal realize a pintura do quebra-molas e instale placas de sinalização, indicando o mesmo nos dois sentidos, na rua Jacó Antônio Rohr, em frente à residência do senhor Darcy Stein. Justificativa. O pedido de providências baseia-se em pedidos dos moradores, comerciantes e prestadores de serviços que residem e trabalham nas proximidades, os quais relatam que frequentemente os veículos acabam não conseguindo reduzir e passam acima do limite da velocidade permitido no local, em decorrência da falta de pintura adequada e de sinalização nos dois sentidos que indique a instalação de quebra-molas. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providência número 35, 29 de abril de 2025. Senhor Presidente, a vereadora abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres antes da Rua Coberta, nas imediações da Casa de Cultura Verona Lucila Fornec. Justificativa. Os motoristas acabam excedendo a velocidade neste local no acesso à Rua Coberta e à Praça Municipal dos Imigrantes, onde é grande a movimentação de pessoas e veículos, principalmente de crianças que estão aproveitando estes locais de lazer. Assim, apresento essa demanda visando propiciar maior segurança na travessia de pedestres, reduzir a velocidade dos veículos e promover um fluxo mais ordenado e seguro. Vereadora Joyce Viviane Hartmann.
Indicação número 30. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos regimentais à Senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação: ver da viabilidade de adquirir uma van adaptada para transporte de pacientes, especialmente aqueles que utilizam cadeira de rodas ou que têm mobilidade reduzida, e pacientes pós-cirúrgicos que possuam plataforma elevatória, assentos adaptados e cintos de segurança reforçados. Justificativa. O objetivo com a aquisição de uma van adaptada para o transporte de pacientes é garantir a segurança, acessibilidade e o conforto durante o transporte para todos, especialmente para aqueles que mais necessitam de cuidados e mobilidade assistida, proporcionando um atendimento em que estejam presentes a inclusão e dignidade. Além disso, com a aquisição deste veículo com características específicas, não será necessária a utilização de outros veículos adicionais para transporte de pacientes com dificuldades de locomoção, havendo uma otimização significativa nas viagens e nos motoristas necessários. A van adaptada com assento e elevador para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida oferecerá um transporte mais confortável e adequado, melhorando a qualidade do serviço prestado aos pacientes da saúde no município. Da mesma forma, seria importante que a van tivesse os bancos originais de transporte de pacientes, pois há muitas queixas de pacientes pós-cirúrgicos com problemas de coluna e em tratamento com a dor quanto às atuais vans, as quais possuem assentos não originais, mas que foram adaptados no veículo. Por exemplo, em casos de freadas bruscas, os pacientes acabam escorregando do banco. Assim, apresento essa indicação para modernizar a infraestrutura da saúde, proporcionando melhores condições para os usuários do sistema público e mais eficiência no atendimento. Vereadora Joyce Viviane Hartmann. Mensagem número 28, de 29 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto ao acurado exame dos excelentíssimos senhores vereadores dessa colenda Casa Legislativa, incluso o projeto de lei número 28 de 2025, que altera a redação e insere os incisos 1 e 2 no parágrafo único do artigo 40 da lei número 2.782 de 2022, que dispõe sobre a política pública de assistência social no município de Parecis Novo e dá outras providências. O encaminhamento do presente projeto de lei se faz necessário para possibilitar a prorrogação do prazo de concessão do benefício eventual de aluguel social de que trata a Lei Municipal número 2.782 de 2022. Tal possibilidade de prorrogação beneficiará de maneira imediata as famílias já beneficiadas com aluguel social por terem sido afetadas pelas enchentes ocorridas no mês de maio de 2024, tendo suas residências parciais ou totalmente destruídas, deixando-as inabitáveis. A redação atual da lei prevê que a concessão do aluguel social ocorra pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, desde que haja parecer favorável da equipe técnica de referência do CRAS. Tendo em vista que estamos nos aproximando da data de término da prorrogação realizada aos aluguéis sociais concedidos no ano de 2024, propomos a alteração do parágrafo único do artigo 40 da mencionada lei, passando a ser legalmente possível a concessão do aluguel social por um período inicial de 12 meses e a sua prorrogação por iguais períodos, mantendo-se a necessidade de parecer favorável por parte da equipe técnica de referência do CRAS. Assim, de maneira imediata, tal prorrogação é imprescindível para que as famílias contempladas pelos programas habitacionais em andamento possam ter um local digno para residirem enquanto aguardam o término de todos os trâmites necessários ao efetivo recebimento de suas moradias definitivas, cujos prazos para a entrega poderão ser relativamente extensos,
tendo em vista que há uma série de trâmites burocráticos que precisam ser respeitados, sejam eles a nível municipal, estadual ou federal. Com este mesmo objetivo, o presente projeto de lei prevê a inserção do inciso 1 no parágrafo único do artigo 40, prevendo que os beneficiários que tiverem a prorrogação do prazo do aluguel social concedida sejam incluídos em programas e ou projetos habitacionais de interesse social, evitando que os aluguéis sociais sejam concedidos reiteradamente ao mesmo beneficiário, sem que sejam oportunizadas alternativas de uma moradia definitiva. Da mesma forma, a partir do momento em que forem ofertados programas e ou projetos habitacionais de interesse social, os beneficiários que não aderirem aos mesmos terão o benefício eventual do aluguel social automaticamente cessado, de acordo com a redação proposta, através da inclusão do inciso 2. Diante do exposto, formulamos agradecimentos e reiteramos protestos de distinta consideração e viva preço, solicitando que o proposto projeto de lei seja apreciado pelos nobres senhores vereadores em regime de urgência, para que os atuais aluguéis sociais custeados pelo Poder Público Municipal possam ser mantidos até que sejam finalizados os programas habitacionais em andamento e os beneficiários recebam suas residências definitivas. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2025. Altera a redação e insere os incisos 1 e 2 no parágrafo único do artigo 40 da Lei número 2782 de 2022, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Parecinovo e dá outras providências. Eu, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal de Parecinovo, no uso das suas atribuições legais que me são conferidas pelos artigos 47 e 68 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º altera artigo 1º. Altera a redação e insere os incisos 1 e 2 no parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 2782 de 30 de dezembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O benefício eventual de aluguel social será destinado exclusivamente ao pagamento de locação residencial e limitar-se-á ao valor do aluguel do imóvel locado, até o limite do valor máximo, definido por resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, tendo como referência a estimativa de custos para comportar as despesas desse tipo, pelo período de 12 meses, podendo excepcionalmente ser prorrogado por iguais períodos, desde que haja parecer favorável da equipe técnica de referência do CRAS. Ocorrendo prorrogação do prazo de que trata o parágrafo único, os beneficiários deverão ser incluídos em programas e ou projetos habitacionais de interesse social. Os beneficiários que não aderirem aos programas e ou projetos habitacionais de interesse social ofertados terão um benefício eventual de aluguel social automaticamente cessados. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Parecinovo, Rio Grande do Sul, em 29 de abril de 2025. Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Estes eram os expedientes. Muito obrigado, colega vereadora. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na ordem dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Iniciando hoje, então, com a bancada progressista, vereadora Joyce Hartmann. Farei uso. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos.
colegas, presidente, prefeita, que se encontra na nossa sessão hoje novamente, o pessoal de casa que está nos assistindo. Primeiramente, hoje, eu gostaria de agradecer novamente as pessoas que, na semana passada, dedicaram um pouco do seu tempo para irem doar sangue. Com certeza, esse gesto irá beneficiar vidas que precisam. Dizer também que lamento pelo falecimento do nosso querido Neuri Hartmann e desejar força à família enlutada. No dia de hoje, fiz um pedido de providência para que seja colocada uma faixa elevada na rua José Inácio Teixeira Júnior, próximo ao início da parte coberta, em frente à praça, pois, segundo munícipes, foi observado por várias vezes que os carros transitam neste trecho em alta velocidade, colocando em risco crianças que brincam e muitas vezes saem correndo em direção à rua. Eu fiz esse pedido baseado em pedido que pessoas que trabalham ali nas proximidades diretamente assim têm observado o que tem acontecido e acharam pertinente, né? Vieram me pedir, e toda vez que um munícipe nos traz alguma demanda, a gente, sempre que possível, a gente coloca para que todos apreciem, né? E para ver se existe a possibilidade da gente sempre melhorando um pouco mais. É um local onde sempre tem concentração de pessoas nos finais de semana, até porque está próximo ao trailer do Açaí. Também na noite de hoje, trago a indicação sobre um estudo da possibilidade de adquirir uma van para a saúde que seja adaptada. Esta van, ela tem um elevador que permite que os pacientes idosos, pós-cirúrgicos, cadeirantes, possam ser transportados junto com os demais pacientes, não precisando de um carro e de um motorista exclusivo, o que vem acontecendo seguidamente. Um carro adaptado facilita tanto para os pacientes quanto para os motoristas o embarque do passageiro com dificuldade motora, cirúrgica ou de idade. Também neste sentido, recebi vários pedidos no que se refere aos bancos da van. Pacientes com dores, com problemas na coluna, com dificuldade de se movimentar, referem que os bancos resbalam quando o carro freia e que fica difícil se segurar, e que sentem dor. No caso, esta van adaptada, ela já vem com estes bancos apropriados para este tipo de transporte. Este é apenas um pedido de indicação, que, caso não seja possível ser contemplado pela gestão, continuaremos tentando as articulações de recursos através de deputados e suas emendas. Gostaria de dizer que nosso trabalho aqui na Câmara consiste em trazer ao conhecimento do poder público todas as demandas da população, seja uma lâmpada, uma lombada, uma ajuda para as pessoas, seja ela qual for. Então, além de fiscalizarmos e pedirmos recursos, também tentamos, sempre que possível, ajudar a todos nos seus pedidos. E é assim, através da transparência, isto é, de dizer que sim, esse espaço pode ser usado para trazermos o que as pessoas precisam, mas deve também ser usado para levar a informação correta à população. Dito isto, nesta semana, tivemos o desligamento de uma profissional da área da saúde, pedido que foi feito por vários munícipes aos vereadores, muitos registrados nos nossos celulares, pedindo este desligamento por diversos motivos. No entanto, o principal motivo é sempre em função de recursos. Hoje, o nosso município oferece profissional médico traumatologista. Além do psiquiatra virtual, foi contratado um outro profissional psiquiatra que atende presencialmente no posto de saúde, contratado nas últimas semanas agora. Contamos também com um médico que foi contratado especialmente para realizar procedimentos dermatológicos. Além disso, temos mais uma odontóloga que faz o tratamento de endodontia, ou seja, o tratamento de canal, com início nesta gestão. Temos também
uma vez por mês o atendimento de um médico especialista em urologia e de 15 em 15 dias contamos com um profissional de neuropediatria. Além disso, estão sendo oferecidos exames de alta complexidade, como endoscopia e colonoscopia. Portanto, a saúde não está desassistida. Muito pelo contrário. Nesses 4 meses, muita coisa já se fez e muito ainda há para ser feito. Os postos de saúde, eles continuarão, do Bananal e do DESPIC, continuarão funcionando, continuarão com atendimento. O DESPIC nas terças e quintas pela manhã e o Bananal na quarta pela manhã. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Isto é humanamente impossível, mas o esforço e o trabalho que a gente faz nessa casa, nessa administração, é sempre no sentido de fazer o melhor para todos e não para o privilégio de alguns. Por fim, convidamos a todos os munícipes a participarem do evento que ocorrerá amanhã, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns a todos nós, né? Evento este que vai inaugurar a base dos bombeiros voluntários de Pareci Novo às 9 horas, nos fundos do posto de saúde. Obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Seguindo no Progressistas, vereadora Monique da Silva. Farei uso posterior. Vereador Fábio, também farei uso posterior. Agora, Partido PL, vereador Davi. Farei uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Prefeita Cristina, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite especial também a quem nos assiste através das redes sociais. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer hoje pela resposta que eu obtive, né, que ingressou nessa casa, sobre a minha indicação que eu havia feito sobre a pilotagem de veículos oficiais, também instalação de outdoors, junto à RS 124, para a divulgação das potencialidades do município. Fico muito feliz em saber que a administração municipal, né, se propõe a estudar essa iniciativa e espero que a gente consiga colocar em prática. Também falar sobre o projeto que ingressou nessa casa sobre o aluguel social, especialmente sobre a possibilidade de nós podermos prorrogar o aluguel social por um período de pelo menos mais um ano, né, acho fundamental. Muitas vezes, por questões burocráticas, não só de dentro do município, mas a nível estadual, a nível federal, a gente sabe que, infelizmente, não é possível tu conseguir uma moradia definitiva para as pessoas em questão de um ano, quem sabe até 2 anos. Nós tivemos aí já a passagem, agora estamos fechando 1 ano da catástrofe, né, que ocorreu em maio do ano passado. As pessoas estão no aluguel social e, infelizmente, né, por burocracia, realmente, né, de todas as esferas ali, a gente ainda não conseguiu dar uma moradia definitiva para todo mundo. E além disso, né, o projeto de lei também, de certa forma, obriga o município a criar programas sociais, justamente para não ficarmos dependentes desse aluguel social reiteradas vezes, né, e também obriga os munícipes que estão em aluguel social a aderir aos programas, né, habitacionais ofertados pelo município, justamente para não ficarem dependentes, também reiteradas vezes, né, do aluguel social, para que isso cesse em um certo momento, assim que todas as residências estiverem disponíveis à população. Também, rapidamente, falar sobre o meu pedido de providências, sobre a pintura e instalação de 2 placas no quebra-mola em frente à residência do senhor Darcy Stein, aqui próximo ao pórtico de entrada do município. Hoje a sinalização dele está bem precária, a pintura está apagada, né? Existem placas sinalizando que o quebra-mola está a uma distância de 50 metros, nos 2 sentidos, mas nós não temos placas no local, indicando que ali, né, existe um quebra-mola. Então, principalmente para o pessoal que é de fora, que não conhece essa rua ali, acabam vindo a uma certa velocidade, constantemente tem areia acumulada no local, o pessoal chega em cima do quebra-mola, freia, e na areia acabam rampando por cima do quebra-mola. Então, felizmente, até o momento a gente não teve, né, maiores danos ali, não tivemos acidentes, mas é um local
de certa forma, perigoso, né, para o trânsito. Então, seria fundamental a gente conseguir fazer essa pintura do quebra-mola e a instalação das placas. De momento seria isso. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Agora, no Partido Republicanos, vereador Jairo. Farei uso posterior, senhor presidente. Seguindo no Republicanos, vereadora Ana. Agradeço. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para todas as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelo Facebook que os pedidos de providências não precisam ir à votação e serão despachados diretamente pela presidência dessa casa para a prefeita municipal. Colocarei em votação nesta sessão o projeto de lei referente à prorrogação do aluguel social, atendendo à solicitação da prefeita municipal para que seja apreciado em regime de urgência. Em vista disso, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para a realização da reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres, a fim de realizar a análise do projeto de lei número E028 de 2025. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do parecer jurídico do projeto de lei número E028 de 2025. Parecer jurídico. Processo legislativo número 30, PLE 028 de 2025. Trata-se de projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos na lei número 2782 de 2022, que dispõe sobre a política pública de assistência social no município de Parecis Novo. As alterações propostas são as seguintes. Os incisos 1 e 2 estão sendo incluídos no parágrafo único do artigo 40 da Lei número 2782 de 2022, sendo que o parágrafo único está sendo alterado. No ofício e na mensagem justificativa foi solicitada a tramitação em regime de urgência do presente projeto de lei, conforme previsão no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, devendo ser apreciado no prazo de 30 dias. Em 30 de abril de 2025, o projeto de lei foi recebido e autuado pela Secretaria desta Casa Legislativa. Relatei. O projeto de lei não possui nenhum vício formal que possa comprometê-lo. Não afronta qualquer dispositivo da Constituição Federal ou qualquer legislação infraconstitucional vigente e referente à iniciativa, à competência municipal com a prerrogativa da chefe do Poder Executivo de acordo com a matéria. Posto isso, entendo que o projeto de lei possa ser levado à apreciação da Comissão Geral de Pareceres para posteriormente ser deliberado em sessão legislativa, pois não possui vício legal ou constitucional. Feitas essas ressalvas, salvo melhor juízo, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Parecis Novo, 30 de abril de 2025. Rafael Antônio Riffel, assessor jurídico. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo discussão, peço ao senhor vereador Jairo que manifeste seu parecer. Favorável. Vereador Davi. Favorável. Vereador Luciano. Favorável, presidente. Vereadora Monique. Favorável. E vereador Fábio. Projeto apto para votação com 5 pareceres favoráveis. Declaro encerrada a presente reunião. Retomamos os trabalhos da sessão com a ordem do dia. Indicação número 030 de 2025, da vereadora Joyce Hartmann, para ver a viabilidade de adquirir uma van adaptada para transporte de pacientes, que possua plataforma elevatória,
assentos adaptados e cintos de segurança reforçados. Em discussão? Em votação. Vereadora Monique. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Maico. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereadora Ana. Aprovo. E vereador Jairo. Aprovo. Indicação aprovada com 8 votos. Projeto de lei número 028 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que altera a lei municipal que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Pareci Novo. Em discussão? Em votação. Vereador Jairo. Aprovo. Vereadora Ana. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. E vereadora Monique. Aprovo. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Vereadora Monique, Farei uso. lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos, meus colegas da casa, a prefeita, a quem nos está assistindo também via Facebook. Realmente hoje é uma explicação bem pessoal e eu escrevi aqui umas coisas e eu vou ler, então, se me permitem, né? É o nosso dever como vereadores, né, fiscalizar e cobrar transparência de recursos públicos e representar os interesses da população. Esse é o papel fundamental de todo vereador. Não se calar diante de falhas e agir com responsabilidade. O vereador é o fiscal do povo. É a voz da comunidade dentro do poder público. Nosso compromisso é com a verdade, com a justiça e com a melhoria contínua dos serviços públicos. E é isso que a população espera da gente, né? Nós somos a ponte, o elo, entre Pareci Novo, os munícipes, e o Poder Executivo, muitas vezes. Eu faço questão, então, de deixar registrado aqui, né, o meu agradecimento à prefeita e à equipe dela, por estarem sempre abertos ao diálogo com nós, vereadores, e toda a população, né? Muitas vezes eu vou na prefeitura, tem um munícipe lá com ela atende super bem, né? Então, queria agradecer muito isso. E essa é a política que a gente quer. Um governo que escuta e que trabalha em parceria com a Câmara para o bem-estar da nossa população. O interesse coletivo tem que estar sempre acima do interesse individual ou do interesse de meia dúzia, né? Quero só deixar um exemplo aqui, assim, quando eu trabalhava na escola, né, vinha um responsável de alguma criança lá, eu não indicava, tu tem mais condições, né, para ir para uma escola particular, né, do que a escola pública. Nunca fiz isso. Assim, os médicos também, né, então, tanto na saúde como na educação, a gente sempre tem que pensar muito que a educação é para todos, a saúde é para todos, indiferente da renda, né, que o munícipe tem. Queria deixar isso assim um exemplo, né? E hoje a gente vê então que esse governo, né, que é muito mais aberto, que ele dialoga com a Câmara e essa postura merece o reconhecimento, né? E de novo eu reitero então que o nosso compromisso é fiscalizar, cobrar e também reconhecer quando ações vão ao encontro do interesse público. A gente segue firme, né, nesse papel, sempre em defesa de todos, da transparência e do bom uso dos recursos da nossa cidade. Também queria parabenizar, então, a parceria do município com os bombeiros voluntários
E com essa base agora, né, que está sendo implementada aqui, é uma conquista que é uma medida até de prevenção, né, para qualquer ocorrência assim, de urgência. E agradecer, então, as respostas, né, das nossas indicações ali, né, Lulu, e das paradas, né, e do monitor do ônibus novamente. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Seguindo com a explicação pessoal, vereadora Joyce, Agradeço. vereador Maico, Eu agradeço. vereadora Ana, Agradeço. vereador Jairo. Farei uso, presidente. Lhe concedo o tempo de 10 minutos. Boa noite, servidores da casa, colegas vereadores, prefeita Cris, novamente aqui em plenário. Muito obrigado pela sua visita. Muito boa noite a quem nos acompanha através das redes desta casa também. Eu venho, no dia de hoje, manifestar-me com, de fato, profunda consternação, senhoras e senhores, com o nosso meio, não o nosso meio de Paris Novo, mas o cenário político, por assim dizer, que vivemos em esferas estaduais e federais, tendo em vista que amanhã completamos um ano daquele fatídico momento que atingiu o nosso estado, que foi as enchentes lá de 2024, momento que está muito vivo na memória da maioria da população da nossa cidade, do estado do Rio Grande do Sul. E a época, após o acontecido, que iniciou-se no mês de abril de 2024, há um ano atrás, nesse dia já estava chovendo com uma intensidade absurda, fato esse que acarretou as enchentes a partir do dia 1º, né, e que aconteceu tudo aquilo que soubemos já. E por conta de governo estadual e governo federal, à época, prometeram mundos e fundos para ajudar o nosso estado do Rio Grande do Sul, ajudar o nosso município. Presidente com foto de tijolinho na mão, parecendo que estava se sensibilizando com a causa, e como eu disse à época, mundos e fundos foram prometidos, e o que se viu até hoje foi muito pouca coisa feita. Falo de governo federal, ou desgoverno federal, se por assim dizer, e a mesma situação utilizada para o nosso desgoverno estadual, tendo em vista a proporção e a calamidade pública que atingiu o nosso município, o nosso estado do Rio Grande do Sul à época. Mais de 170 pessoas perderam suas vidas, milhares de desabrigados, desalojados, que até nos dias de hoje ainda estão enfrentando esse problema. Não é à toa que votamos agora aqui a extensão do aluguel social por mais 12 meses, porque de fato ainda tem pessoas que não conseguiram voltar às suas residências. É lamentável, senhoras e senhores. É lamentável que isso já, com promessa de quem tem o poder, a caneta na mão, que já deveria estar tudo solucionado, e ainda pouca coisa se viu. Vimos rios que prometeram desassorear, aqui na nossa região não vi nada ainda, por conta de governo estadual e federal. Afluentes dos nossos principais rios, falando de Rio Caí também, com uma demanda de desassoreamento, e a gente não viu nada. Eu vi já em algumas outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, inclusive em São Leopoldo, já vi obras assim, mas aqui no nosso vale não vi, e houve promessas à época. Infelizmente, o governo do estado, o governo federal não cumpriu. Vimos um auxílio emergencial que era para ajudar as famílias, e vimos famílias que até hoje não receberam e ainda não estão com problemas, como relatado pelas próprias famílias. É triste que esse cenário político se estenda dessa forma. Eu clamo e rezo, sinceramente, todos os dias para que essa cultura molde na cabeça do cidadão brasileiro, para que se crie maior empatia com os problemas das cidades, com o problema do cidadão, como existe em países de primeiro mundo, que se vê, vamos pegar o Japão como exemplo, aí, terremotos de extrema
grau de calamidade também, em poucos meses, resolvido toda a situação, e a gente aqui falando 1 ano depois das enchentes, e o problema ali como está. Se acontecer novamente agora, algo parecido, semelhante, ou de igual gravidade, o que vai acontecer conosco? E quem deveria zelar pela gente? Quem deveria enviar recursos, que é o que a gente precisa para se fazer alguma coisa? Como eu disse, pouca coisa se viu. Da nossa parte, vereadores aqui fizemos a movimentação. Em agosto de 2024, fomos à Casa Civil. Hoje, prefeita Cris, à época, então, munícipe Cris, esteve nos acompanhando também. Foi uma comitiva de vereadores à Casa Civil, cobrando melhorias para o nosso município. Certo, vereador Fábio? Entre elas, principalmente, as galerias, aqui na RS 124, para a liberação aí do caminho das águas, se por assim dizer, né, justamente visando a maior fluidez do rio Caí, nesses fatos de enchente. Fomos agora, no início do mês de maio, cobrar novamente da nossa base de deputados estaduais para que agilize todo esse processo junto à Casa Civil, junto ao governo do Estado agora, visando um ano, vamos assim dizer, sensível, este ano e ano que vem, por conta das eleições, que é um ano que a gente acha que, tanto a nível estadual quanto federal, quem quiser buscar alguma coisa vai ter que se mexer, e é lamentável que seja dessa forma, né? Estamos falando aí em vésperas de eleições de 2026, e a gente tem de cobrar, porque agora é um momento mais propício para talvez esses políticos que já deveriam ter feito ano passado, ter arregaçado as mangas e trabalhado pelo nosso vale, não fizeram, vão fazer talvez para mostrar serviço por conta das eleições. É lamentável. Entendem? A minha consternação, senhoras e senhores, eu clamo de verdade para um dia que chegaremos a ver, quem sabe, se Deus quiser, novos rumos na política, né, novos caminhos, e as coisas, quando tem que acontecer para desenvolvimento, para o bem-estar da população, sendo mais céleres, senhoras e senhores. Pontos positivos, se é que temos alguns, né, que podemos evidenciar no dia de hoje. Temos, eu quero evidenciar aqui com certeza, né, que naquele momento lá da enchente foi o povo pelo povo, né, unido pela causa ali, as pessoas ajudando as pessoas. Foram os produtores rurais aqui de Parecis Novo, que pegaram seus tratores, engataram lá os pulverizadores e foram lá, ajudaram a lavar as casas lá depois que a água baixou, não mediram os esforços até altas horas da noite, virando dia, virando noite, fazendo isso aí. Os voluntários que lavaram roupas, fizeram alimentação para quem não tinha nada, que perdeu, ou melhor, quem tinha sua casa e perdeu tudo e ficou sem nada, e que fizeram alimentação, ajudando e salvando vidas naquele momento. Muitas famílias que abriram as portas de suas casas e até hoje ainda alojam nas suas residências famílias vitimadas aí que perderam tudo na enchente do ano passado. Eu quero evidenciar também, e foi um ponto extremamente positivo, as inúmeras doações que recebemos, e foram inúmeras mesmo, senhoras e senhores. Eu evidencio aqui e parabenizo, né, todos que doaram para o nosso município, todos que doaram para o Vale do Caí, com principalmente falando dos nossos irmãos de Santa Catarina, que não mediram esforços. E nosso município de Parecis Novo foi muito privilegiado, com inúmeras doações, de todos os sentidos, cestas básicas, itens de limpeza, vestuário, alimentação, imóveis. Não mediram esforços mesmo, nossos irmãos aí de Santa Catarina. E a gente viu que é o que nos motiva isso aí, pensar que existe um bom exemplo para a humanidade, quando bons exemplos assim acontecem, de humanidade, de empatia para com o próximo, para aquele cidadão que está, de fato, lá necessitando. Eu gostaria muito que essa empatia mesmo transbordasse em todos os políticos, né? Seja municipal, seja federal, seja estadual. Vemos bons rumos, a partir de agora, para o nosso município. Um deles se concretizará amanhã, dona prefeita, que é a inauguração da base dos bombeiros aqui em Parecis Novo, a parceria com os bombeiros voluntários de São Sebastião do Caí, então, que será inaugurada amanhã essa parceria. Parabéns. Clamamos por isso inúmeras vezes o ano passado, então, parabenizo de coração
a prefeita Cristina, a nossa população de Parecis Novo, com certeza será muito beneficiada com isso, porque no momento de calamidade, a resposta para atendimento será muito mais ágil, com certeza. E a nós, vereadores, o que tiver ao nosso alcance para buscar auxílio com as bases de deputados federais falando de recursos, para fomentar os bombeiros voluntários também, com certeza não mediremos esforços. Deixo aqui novamente, senhoras e senhores, a minha indignação, clamando, de fato, novamente, por tempos melhores na política, né, para que não aconteça jamais em época onde temos que buscar soluções para o nosso município, estar prestando conta ainda à Defesa Civil Estadual e Federal de um recurso de 2,5 milhões, coisa que atrapalha a nossa vida aqui, que já poderíamos estar pensando em outras formas de beneficiar o nosso município, de buscar recursos, e a administração perdendo tempo com isso. Mas penso também que tudo são barreiras, tudo são etapas, e com muito trabalho e muito afinco, venceremos todas elas. E esses maus exemplos que aconteceram e que acometeram o nosso município, o nosso estado e o nosso país, jamais retornem a uma cadeira, jamais retornem a um parlamento, para que a gente nunca mais tenha que perder tempo, para que o nosso município, para que o nosso estado e país, de fato, avance no que precisa avançar, que é o atendimento ao cidadão. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Seguindo na explicação pessoal, vereador Davi. Farei uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 10 minutos. Muito boa noite a todos novamente. Em primeiro momento, eu quero repassar um recado, fazendo um convite em nome dos festeiros e da diretoria da Paróquia São José. Hoje, amanhã e na sexta-feira, temos o tríduo, né, ocorrendo às 19 horas aqui na Igreja Matriz. Após também tem venda de lanche no pavilhão da comunidade. E no domingo, dia 4 de maio, então, a grande festa, né, em honra ao padroeiro São José, com uma extensa programação aí, iniciando às 9h30 da manhã, onde teremos missa festiva com o padre Inácio Stephens, animação também do coral municipal ao longo da missa. Às 11h30, almoço, à tarde, música, ação entre amigos, tudo premiado, doces e salgados, muita alegria e fraternidade. Então, quem não puder vir para o almoço, né, à tarde, segue aí uma extensa programação ao longo do dia. Gostaria também, pessoal, de me manifestar, alguns colegas vereadores já, né, quando fizeram uso da palavra, já tocaram nesse assunto, e eu gostaria de deixar aqui minha opinião, não só como vereador, mas como munícipe, como paciente também do sistema de saúde do município. Falar sobre a rescisão do contrato da doutora Ana Laura, né, que ocorreu nos últimos dias. Eu respeito a opinião dos colegas, respeito a iniciativa, a opinião da administração municipal. Acho que é para isso que a gente está aqui, a gente tem que saber ouvir a opinião uns dos outros e chegar num consenso que seja sempre o melhor para o nosso município, né? Eu, particularmente, eu não compartilho dessa decisão. Eu acho que o município, principalmente os pacientes, acabam, né, perdendo um vínculo aí de praticamente 10 anos de trabalho que a doutora vinha exercendo no município. Acho que nenhum profissional vai conseguir agradar a todos. Vamos ter reclamações, infelizmente, né? Acho que nem foi citado antes, nem Jesus agradou, né? Não vai ser um profissional da saúde que vai conseguir. Então, nos últimos dias, desde domingo, aí eu tenho sido procurado por pacientes, né, que me questionaram sobre a saída, até porque a justificativa que circula nas redes sociais... Pode falar, Luizinho. Foi bastante abordado a respeito disso com a doutora, me questionando que tinha sido coisa dos vereadores que tinham pedido a saída da doutora. Eu não sei o porquê que isso aconteceu. Se foi, eu não fui. Bom, eu ia justamente chegar nesse ponto, a notícia, né, que rola em redes sociais, enfim, em grupos de WhatsApp, é que foi um pedido de nós, vereadores. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, como eu já disse, eu respeito a opinião de cada um, mas, né, não é uma iniciativa minha. Acho que o vereador Luizinho também desconhecia o fato, né?
Eu sou paciente, particularmente da doutora Ana Laura, minha família, enfim, minha esposa, meu filho, inúmeras vezes consultamos, eu realmente não tenho queixa sobre o trabalho dela, né? Durante a campanha também, e agora enquanto vereador, não ouvi reclamações sobre o trabalho dela, mas isso é muito particular, né? De repente os demais vereadores têm ouvido reclamações e a gente acaba realmente não sabendo, então, né, por isso que eu respeito a opinião de cada um. Sei que o município, né, pode rescindir os contratos, não há nada de errado com isso, substituir profissionais, principalmente os do Ciscaí, não precisa existir uma motivação específica para isso, afinal, ninguém é insubstituível, né, em certo momento vão ocorrer mudanças, né, mas eu acho realmente uma pena, né, acho que a população acaba perdendo com isso. Não é estar aqui para defender a profissional nem nada, mas eu acho que num contexto todo, de repente, um primeiro momento, seria interessante tentar sentar, conversar, ver o que aconteceu de errado, né, para se corrigir. Mas, né, já que ela acabou saindo, então, que os próximos profissionais, aí, médico ou médica que venha substituí-la, espero sinceramente que consiga fazer um bom trabalho e que a nossa população continue sendo bem assistida na saúde. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Seguindo com a explicação pessoal, vereador Fábio, como farei breve uso, passarei a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Recebo a condução dos trabalhos e lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Primeiramente, saúdo a todos, principalmente os que entraram na rede social após o início da sessão. Boa noite, prefeita. Boa noite, colegas. Então, também falando um pouco sobre esse assunto, né, do desligamento da doutora, sempre para alguns são perdas, né? Concordo plenamente com o colega vereador, com os colegas. Tanto no início do ano, quando se desligou a doutora dermatologista, eu fiquei chateado. Gostava muito do trabalho dela, né, me tratava com ela também. Quando foi desligada, se desligou a doutora Ticiane, também eu fiquei bastante triste, né, muitas pessoas gostavam dela. Eu até acho um pouco assim antiético criticar a doutora que não está aqui presente, né, mas já que foi tocado o assunto, não é nenhuma crítica, né? Para mim vieram várias queixas da doutora. Particularmente não posso falar negativo nem positivo, não me tratava com ela, né? E também tiveram colegas aí que tiveram bastante reclamações, né? E como foi mencionado antes pelos colegas, a gente, como é representante porta-voz do povo junto ao executivo, a gente tem que levar as demandas, né, as positivas e as negativas também. E me sinto assim um pouco na obrigação, doutora, eu posso falar sobre valores? Eu me sinto na obrigação de falar um pouco sobre valores também. Valores financeiros, né? Como na outra legislatura eu consegui, através do senador Luiz Carlos Reins e através do deputado Afonso Ram, mais de R$500 mil para a saúde e assistência social, eu me sinto assim na obrigação de valorizar esse recurso para os nossos munícipes, que também sou, né? O dinheiro não é fácil de conseguir através de emendas federais. E eu vejo assim que tem alguns valores muito desiguais, muito injustos. Ou então está na hora da gente rever os vencimentos de prefeito e vice-prefeito, para que a gente possa, sim, futuramente fazer de novo contratações de médicos através de concurso, que seja interessante para os médicos, né, serem contratados através de concursos. Porque o que muita gente não sabe é que essa doutora, ela se desligou, ela se demitiu em 2022. Aliás, desculpe, foi em 2021. Pelo fato de não ter mais interesse em função de salário. Não discordo dela, né? Cada um tem que ver o que é melhor para si. Eu
penso dessa forma, só que também tem o lado ético de consideração pelos pacientes do município. Talvez, se ela tivesse tido um pouco de paciência, essa situação talvez teria se ajustado, ou então, se ela tivesse o mesmo carinho pelos pacientes, que esses pacientes que estão sendo citados aí, que têm esse carinho por ela, né, ela teria ficado então, né, porque também não é um valor tão baixo. A prefeita ganha esse mesmo valor, né, prefeita? Não é? Eu acho que deveria ser reajustado, sim, porque alguém que faz faculdade e estuda medicina merece muito mais, assim como demais áreas do nosso município, servidores, né? Eu tenho aqui a informação, eu posso passar, doutor, dos valores. Teve meses aí que o contrato dela pelo consórcio Cisca aí chegou a custar para os cofres do município até R$35 mil, né? Sendo que, poxa vida, nós temos profissionais trabalhando por 1/3 do valor aqui, menos. Então, não foi uma demanda, uma cobrança que a gente fez. Desculpe, caro colega, o senhor pode repetir o valor, por gentileza? Acho que eu não escutei. Teve meses que chegou a R$35 mil. 35 mil? Isso. E então a gente, como fiscais do município e representantes do povo, a gente levou, sim, esse diálogo à prefeita. Eu fui um deles. Realmente, o colega vereador Davi e o vereador Luiz não fizeram parte dessa comitiva, nem o vereador Luciano, nem o vereador Maico. Mas a gente se sente na necessidade de falar por todos e defender os interesses do município e os interesses daquele que nos vem fazer cobranças. Pois senão nós seríamos mais omissos, né, desonrando o nosso papel aí de vereadores. Né? Eu vejo realmente, colegas, a necessidade, né, não estou falando só neste caso, da gente rever os vencimentos aí de prefeito e vice-prefeito, como eu mencionei antes, para que possa aí, então, se tornar mais interessante para a gente pode usar. Não sei da palavra. Presidente, só complementando o que o senhor vem falando ali, essa questão do congelamento, né, dos vencimentos do prefeito e do vice, ela já ocorreu, se eu não me engano, 2 mandatos, né, procurador? Consecutivos, então não se teve um aumento de reajuste dos vencimentos e ainda houve uma redução, não me recordo em qual ano, acho que em 30%, se eu não me engano, né? Explicando para a população, muitas vezes não sabe, nenhum servidor pode ganhar mais do que o prefeito, né? E o que aconteceu na época? Então, os profissionais que nós tínhamos ainda tiveram o seu salário cortado, né? Acabaram saindo, a doutora Ana Laura foi uma delas, né? E depois disso nós fizemos já 2 concursos públicos no município. Infelizmente, pelo salário baixo, nós não conseguimos contratar médicos concursados, que com certeza sairia muito mais barato, né, do que a contratação via empresa, por licitação, ou através do Ciscaí. Então, se criou um problema, né, tentando diminuir os vencimentos do prefeito, se criou outros problemas que economicamente eles se tornaram insustentáveis, né, não ficaram viáveis mais. Tá? Obrigado, presidente. Perfeito. Em outras palavras, eu iria chegar lá, né? Então, foram sim demandas que vieram até a gente, né? Então não foi só por um motivo ou por outro, né? Foi por um conjunto de motivos, né? Como eu mencionei antes, quando se desligou a dermatologista, eu fiquei muito chateado. E hoje tem lá um profissional excelente, não vou dizer melhor, porque ela foi excelente aqui para o município. Então, tem lá um profissional da mesma competência. Então, nenhum cargo é definitivo e permanente. Tenho certeza que tudo vai correr normalmente, né? A gente tem profissionais que saem, tem profissionais que chegam, a gente está toda semana aí contratando, aprovando contratações, enfim. Mas fico muito contente aí, prefeita, pelo convite de amanhã a gente poder aí fazer parte da inauguração do posto avançado aí dos bombeiros voluntários. Essa demanda
A gente já vinha há 4 anos aí, na outra legislatura, né, tentando de toda maneira aí trazer para Parecer Novo. E eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que isso não é um gasto, é um investimento. O custo é baixo, é um investimento. Quero que não aconteça, né? Mas se a gente passar por uma situação, né, de enchente ou qualquer outra situação de calamidade pública aí, eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer o valor que esse empreendimento vai trazer aí para todos nós. E também falar um pouco aí da audiência pública que participamos no dia de ontem, né, para a criação de mais um loteamento. Eu expresso aqui o meu compromisso, né? Eu fico honrado de fazer parte dessa audiência pública, porque eu vi ali a preocupação de vários munícipes em relação à construção de loteamentos responsáveis, né, que não venham lá na frente acarretar aí prejuízos para as pessoas que lá já residem, né? Também não onere o Executivo Municipal de uma forma que não possa dar conta de executar aí todas as melhorias para que possa lá ser construído esse loteamento. Porque a questão de realmente, num morro, que é o caso ali desse loteamento, se você pega e desmata, tem que ter uma estrutura muito bem montada para absorver toda essa água, né, que vai descer, tirando a vegetação. E a minha preocupação é também, né, daqui a pouco, se a gente tiver aí mais desses eventos climáticos aí, daqui a pouco o prejuízo para quem está lá embaixo pode ser muito maior. Enquanto ainda são bens materiais, é relevante e dá para correr atrás. E se uma hora soterrar uma casa, alguma coisa, né? Então, tudo tem que ser pensado. Nós aqui, vereadores, estamos à disposição do povo, do que a população decide. A gente jamais vai votar alguma coisa que chegar para nós que não seja extremamente, né, de interesse do povo. E, para finalizar, então, eu também gostaria de manifestar, vereador Jairo, o senhor falou antes do poder público, federal e estadual, que prometeu muito e fez pouco. Concordo plenamente com as palavras, né? A gente lembra muito bem de todas as promessas, né? E parece assim que realmente são só promessas para abafar o povo na hora do caos e depois vão sendo camufladas e não são executadas. Mas lembro a todos, ano que vem a gente teremos eleições federais e estaduais. Então, que cada um que vai exercer seu ato de cidadania, que é o voto no ano que vem, tenha toda a consciência e lembre daquelas pessoas que trabalharam para o bem e as que só prometeram. Enfim, desejo a todos amanhã um ótimo feriado de 1º de maio, né, Dia do Trabalho. A todos os guerreiros aqui da nossa região, que é uma região diferenciada em todos os setores. Aqui nós temos gente que trabalha com comprometimento e corre atrás. Aqui nós construímos o futuro, né, e o bem de todos. Muito obrigado. Lhe devolvo a condução dos trabalhos, senhor presidente. Fim da explicação pessoal, perdão. Antes de encerrar, lembro a todos da próxima sessão ordinária que se realizará na quinta-feira, dia 8 de maio, às 20 horas. Agradeço a todos os presentes e a todas as pessoas que nos assistem. Tenham uma boa noite e um excelente final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.